Boa noite, bem-vindos ao perfil Sagrado e Profano. Sou Simone Veiga, buscadora, inspiradora. Estou sincronizada com o tempo natural e nós estamos bem num período chamada Onda Encantada da Noite. Boa noite a todos que estão chegando. E esse período fala justamente dos nossos sonhos próprios, nossos sonhos com o outro e nossos sonhos quanto humanidade. E aí hoje pela manhã me veio, alguns filmes que trazem personagens que esperaram receber uma sentença de morte para realizar seus sonhos. E eu me pergunto, será que precisamos de uma sentença de morte para correr atrás dos nossos sonhos, sendo que a certeza que temos é o agora? Enquanto nós vamos refletindo nessa questão, eu vou chamar aqui a convidada de hoje, Cristiane Moro, fisioterapeuta, mestre em gerontologia, criadora do método Latanas, também ministra aulas no curso de Doulagem da Morte. Vou chamá-la aqui. Enquanto a Cristiane entra, para quem quiser saber um pouco mais sobre o tempo natural, fiz uma live aqui há poucos dias, tá no IGTV. Olá, boa noite, Cristiane. Oi, eu não estou me enxergando. Eu tô te vendo normalmente. Sim, tá, então beleza, vamos continuar assim, tudo bem. Porque pra mim tá tudo preto, deve ser alguma configuração minha aqui. E às vezes acontece, eu acompanho algumas lives que a pessoa fica ali no escuro, mas a gente tá te vendo, tá te ouvindo O bem. pessoal tá me vendo também? Tá vendo? Tá ouvindo? Sim, aqui tá ok. Ok, então vamos lá. Depois eu acho que o vídeo, daí depois no vídeo aparece, né? Hoje eu já fiz uma Isso. live que depois no vídeo aparece. É um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por estarmos juntos falando de uma situação, num momento em que acho que há uma necessidade de conversar sobre esses temas, né? Porque eu sempre brinco ultimamente, né? Quem nunca tinha pensado sobre morte? Quem nunca tinha cogitado e se eu morrer? Quem nunca tinha pensado na morte de um ente querido? O 2020 ele fez uma sacudida em que bateu na porta, na janela de alguém esse tema em algum momento. E para mim, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, no sentido de como isso chegou na minha vida e por que é um tema que me encanta tanto e que eu gosto de falar. Eu acho que é uma grande oportunidade esse 2020 para a gente rever essas situações. E como tu falaste ali na introdução, né, Simone? Será que a gente tem que esperar bater na nossa porta para a gente pensar que a gente pode qualificar a vida quando a gente pensa na morte? Será? Ou será que a gente pode valorizar tanto essas duas situações biológicas, essas duas situações da existência, sem precisar sofrer? Porque essa é a grande questão, né? Eu quero que todo mundo se sinta muito, muito, muito à vontade de perguntar, de me parar. Fiquem à vontade, tá? Porque se me der a palavra, eu vou indo, gente. É um troço que sai. E é assim, ó. Eu pelo menos, né, tive uma formação muito na área biológica, que é a minha área, assim, e que vocês viram, eu sou fisioterapeuta, fui para a área da gerontologia, e a questão da morte começou a bater na minha porta quando eu comecei a trabalhar. Eu sou formada há 20 anos. 20 anos atrás, ninguém falava nisso. Quando a gente falava morte, ou o paciente vai a óbito, ou esse paciente está em risco de morte, era aquele pavor, ninguém queria atender, ou a pessoa que ia atender não sabia o que fazer, né? E quando nós víamos as pessoas ao redor daquela pessoa querida que estava falecendo, a gente também não sabia o que fazer. A nossa formação, a formação de próprios profissionais de saúde, não tinha, é uma lacuna.
Porque quando a gente escolhe a área da saúde para trabalhar ou para conviver, a gente pensa em saúde, a gente não pensa na morte. E nós somos educados para pensar que morte é falência, que morte é incompetência, que o paciente só morre se o tratamento é incompetente. E não é. Se a gente for um pouquinho mais para trás, quando todo mundo estudou biologia no colégio, e se falava em ciclo de vida. A gente nasce, cresce, reproduz e morre. Eu aprendi isso na minha quinta, sexta série. E só que isso é tratado como se fosse um ciclo biológico que não envolvesse emoção, sociedade, espiritualidade, todas essas outras questões que estão envolvidas nesse contexto de vida e de morte. Então, assim, a gente passa pela biologia, mas ao momento em que a gente vai construindo o ser que nós somos, nós vamos envolvendo pessoas, nós vamos envolvendo emoções, nós vamos desenvolvendo ou aprofundando algumas crenças. Tudo isso me torna um indivíduo, um ser íntegro, na minha integralidade, e que vai me acompanhar e eu vou viver uma vida me sentindo completo ou não, me sentindo feliz ou não, me sentindo triste ou não, e que vai culminar essa vida por algumas cascatas biológicas que vão promovendo o processo de envelhecimento da pessoa, e que a gente sabe que a vida de todo mundo acaba com a morte, biologicamente. Uhum. Porque a gente sabe que também, independente das crenças ou dependendo de algumas crenças, a gente também acredita em vida após a morte, experiência quase morte, ressurreição, né? Então, assim, isso tudo vai permear como nós encaramos a nossa vida naquele momento da morte, tá? Então, assim, essas questões que são muito importantes de serem pensadas. Quando eu comecei a ver os pacientes morrerem, eu percebi aquela inquietação, porque eu pensava na minha própria morte. No primeiro momento em que a gente não tem o contato com a morte, quando a gente pensa que alguém morreu, a gente pensa no rompimento do laço, no rompimento da convivência, mas a gente não deixa de pensar também na nossa própria morte. Será que eu vou quando? Quando é que vai ser comigo? E aí é o nosso gap. Porque se a gente aproveitar esse momento e pensar assim, tudo bem, eu não sei quando é que vai ser comigo. A pergunta, na minha concepção, a mais adequada e que seria mais proveitosa seria assim, bom, eu não sei quanto vai ser comigo, então eu vou aproveitar o máximo que eu tenho, porque quando chegar a minha vez, eu quero estar muito bem nessa vez. Sim. Eu acho que é por aí o pensamento. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer também de você ter aceito o convite. Com as suas primeiras palavras aqui me veio, porque eu também sou profissional da saúde, eu me formei em educação física, e principalmente a educação física é muito ligada à estética, para os jovens, o corpo bonito, né? E em nenhum momento, praticamente, o olhar é levado para a terceira idade no sentido justamente de processos terminais, de como ajudar nesse momento. Pelo contrário, fala-se da terceira idade com vitalidade, mostra o velhinho lá treinando, né? Mas não é a realidade da maioria, né? Então, era uma pergunta que eu ia fazer depois, mas vou pôr aqui na frente, né? A questão dos profissionais de saúde, né? Porque eles são a linha de frente. Eles precisam ter porque assim, a proposta desse canal é justamente isso, né? O meio do caminho. Porque assim, se eles entrarem na questão emocional, se envolverem, eles podem comprometer a qualidade do servir, né? Mas também, às vezes, de ficar ali o tempo todo vendo muitas situações desafiadoras, se tornar indiferente, né? Perder a humanidade, né, no trato com o outro, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, né? Desse meio do caminho aí para os profissionais, né? Assim, ó, eu vou começar um pouquinho ali do começo que tu falaste, assim.
A gente pensa na morte e, num primeiro momento, eu vou usar muito o nosso contexto atual, porque eu acho que ele elucida muito. A gente está vivendo um privilégio de poder elucidar situações do momento, né? O que a gente pensou? O idoso está mais próximo da morte. Hoje a gente sabe que não, tá? Na idade cronológica, talvez. Mas a gente sabe que a vida não escolhe. Num primeiro momento de pandemia, grupo de risco, idosos. Então ficou aquela coisa do etarismo, de realmente ver idoso na rua, saiu um monte de memes, eu adoro memes. Então, assim, saíram aqueles monte de memes de prende idosos, carro, carta velha, aquelas coisas, assim, aqueles memes, né? E só que a gente viu na nossa frente que a morte, eu sempre brinco, a morte é a criatura mais democrática do mundo. Não existe criatura mais democrática do que a morte. Então, não tem raça, cor, gênero, ela é democrática, ela vai chegar para todo mundo. E com esse aumento da longevidade que a gente tem, dessa transformação social, esse desenho social, o número de idosos triplicando, tem um fator muito importante que tu falaste, que é assim, ó, o educador físico não é educado para a morte, o fisioterapeuta não é educado para a morte, o enfermeiro ele é educado para as práticas de fazer depois que o corpo morre, ou no processo de finitude. Mas assim, a gente não pode esquecer que nós profissionais de saúde, e principalmente a equipe multidisciplinar, ela acompanha as pessoas ao longo de uma vida. Eu tenho pacientes que eu já atendi durante 11 anos. Então, assim, tu acaba criando vínculo, sim, tu vincula, porque não existe um tratamento em que tu toque no corpo de uma outra pessoa que tu não tenha que ter, no mínimo, o respeito do vínculo. O respeito vincula, o toque vincula, o olhar carinhoso vincula, a escuta vincula, porque isso tudo gera respeito. Então, assim, eu não acredito numa relação entre duas pessoas que alguém cuide de alguém e que não haja vínculo. Eu fui educada numa faculdade que diz assim, você não pode se vincular com o seu paciente, senão você vai ser antiético. E aquilo me incomodava. Ainda bem que me incomodava, porque hoje eu não concordo nem um pouquinho, e eu sou professora e eu digo para meus alunos, é importante o carinho, é importante, porque se nesse momento em que tu está tratando o teu paciente, o teu aluno de educação física, né, tu pode ser uma personal, e se teu aluno te disser assim, eu tenho medo de morrer, e aquele assunto acabar ali, tu perdeste uma grande oportunidade de um crescimento bilateral, espiritual, moral, social, muito grande. Porque quando a gente fala nas pessoas se prepararem para a morte, eu acho um ledo engano quando as pessoas pensam no leito de morte. Quando a gente fala em leito de morte, a gente já pensa num paciente doente, num paciente moribundo. Só que a preparação para a morte, ela se dá a partir do momento que se dispõe a olhar para ela e se dispõe a educar para esse tema. Então, nós estamos fazendo isso agora. E aí é que está o grande chave da questão. Eu só me preparo para a morte quando eu entendo a morte. Eu consigo compreender que eu tenho escolhas para escolher esse processo de morte. Mesmo depois eu tendo um diagnóstico de uma doença grave, de uma doença incurável, de uma doença neurodegenerativa, seja o que for. Então, assim, a oportunidade é conversar sobre a morte, falar sobre a morte. Então, eu não acredito que sejam só os idosos, os profissionais de saúde, nas questões que tu perguntaste, assim, se as pessoas ficam mais duras, ficam mais frias, vendo repetitivas mortes, ou se sensibiliza com essa história do vínculo, né? Com a possibilidade do vínculo e se sensibiliza. Eu vou contar histórias pessoais minhas, tá? Antes disso, eu vou trazer um pouco de estudos. Existem vários estudos que mostram que a grande impossibilidade dos profissionais de saúde falarem sobre morte e viverem a morte do seu paciente vem muito da formação de negação da morte. Aqui em Porto Alegre, a gente tem o Jornal Zero Hora. Todo sábado, nesse Jornal Zero Hora, tem crônicas de um doutor, que é o doutor José Camargo, que ele é médico da Santa Casa, chefe da equipe de transplantes, ele é um cronista sensacional, e ele fala muito sobre essas questões de educação para a morte, como é que se educa a equipe de saúde, ele conta fatos, ele tem vários livros também, que ele conta, ele
faz as crônicas baseadas em histórias com os pacientes. E ele fala que a grande hoje luta com os alunos atuais de medicina, e quando eu falo medicina, eu falo de toda a área da saúde, é os alunos se dispuserem sentar do lado do paciente e escutar a sua ânsia frente à sua vulnerabilidade com a vida. Então, assim, para eu me preparar para isso, eu também tenho que conhecer como é que é o meu processo de lidar com isso. O que significa para mim. E ninguém é obrigada. Se eu não me sinto preparada, ok. Se outro colega se sente, ok, vai ele. Isso que é importante. Outra questão importante, tem um estudo que a gente está fazendo, até estou orientando um trabalho de conclusão de umas alunas da psicologia, em que ela está fazendo justamente essa pesquisa. Se os médicos reconhecem como luto a morte dos seus pacientes, ou se não reconhecem essa morte como um luto, ou como é que ele encara essa questão da morte dos pacientes. E, para nossa surpresa, vários médicos dizem sim, para mim é muito difícil, eu só não tenho espaço para falar. Que os médicos gostariam de um espaço que pudessem falar sobre as mortes dos seus pacientes. Daí a gente fica se perguntando, né, onde é que a gente guarda esse sentimento? Porque ninguém, a não ser aquelas pessoas que têm doenças sociais de relação, né, os psicopatas, sociopatas, todo mundo tem o fator empático. E eu não preciso viver a tua dor. Te ver sofrendo já me basta para eu sentir a vontade de ajudar. Isso é inerente ao ser humano. Então, assim, é muito diversificado. A gente não pode botar todo mundo num padrão de que ninguém sente a morte do paciente, ou que todo mundo se sensibiliza, ou que quem se vincula sofre mais. Eu digo para vocês que, assim, para mim a morte, ela passou a ser muito mais facilmente encarada desde o momento em que eu comecei a ler sobre ela, estudar sobre ela, e eu fui fazer a formação de doula da morte, e daí a gente fez um mergulho, nessa formação a gente faz um mergulho nessas questões, então assim, a gente parte do autoconhecimento frente à morte para também poder ajudar quem está morrendo, né? E essas questões para mim ficaram muito diferentes, muito mais simples de lidar. Sofro. A gente sofre, a gente não quer perder as pessoas, mas a gente entende o processo de perda, a gente entende a diferença. Quer ver outra questão que mudou muito em relação à morte e lidar com essas questões de perda hoje em dia? As questões de velório, né? Como é que se dão os rituais de despedidas dessas pessoas? Então, assim, eram tratadas as questões de obrigatoriedades, né? Então, você tem que ir ao velório, você tem que chorar, você tem que usar roupas de determinadas cores, ou não tem que usar de determinadas cores. Você chega em casa e lava a roupa, ou tira toda a roupa, porque vem energia. Eu fui criada assim, né? Vem energia do cemitério, turinha. Então, tinha muito uma ritualística, uma cultura de crenças que vinham, e a gente vai repetindo alguns padrões e nem sabe por que muitas vezes, mas esses padrões são repetidos, questões históricas. E outra coisa que nesse momento que nós estamos vivendo, que transformou, foram também esses rituais de despedida, né? A partir do momento, vocês lembram como é que era ali no início de março, quando as pessoas começaram a ir a óbito pelo Covid, o desespero que foi, pensando como é que eu vou enterrar meu parente, eu nem vi ele, o caixão está fechado, como é que esse processo de luto vai se dar, vai ser um luto difícil, vai ser um luto complicado. E hoje a gente já vê as pessoas com outro comportamento, através das mudanças sociais. Então, assim, as pessoas já consideram a possibilidade de fazer o seu próprio ritual de despedida. E eu tenho conversado com pessoas, né, que têm perdido alguns pacientes. Então, assim, o fato de trabalhar com pessoas muito velhas, eu digo que a morte está sempre do meu lado. Assim, sempre tem 3, 4, 5, 6, 7 mortes por ano que eu acompanho. E hoje as pessoas já referem assim: eu prefiro estar só eu, minha filha e o corpo do meu pai para a gente fazer uma despedida intensa.
Hoje as pessoas já estão considerando essa possibilidade de fazer a sua oração em casa como um ritual de despedida. Hoje as pessoas já estão considerando, ali o Amortecer, que é um grupo aqui de Porto Alegre, eles têm kits de despedida. Então, assim, um kit de uma simbologia de plantar uma árvore, uma simbologia de escrita de cartas. Então, a gente pensar nessas possibilidades das novas relações sociais, das novas conformações sociais. Então, isso é muito importante. Pensar na morte, pensar na vida, nessas possibilidades. Eu acho que esse ano é o ano de maior flexibilização desse tema, né? Que a gente não teve como não pensar e teve que mudar muitos padrões que antes eram arraigados. Eu fico muito feliz, porque eu acho que a morte ela vai ser dada de uma forma muito mais autêntica, a despedida vai ser muito mais autêntica, porque não quer dizer que morreu alguém que eu goste, e eu tenho que chorar, eu tenho que me escabelar. Faça o seu ritual de despedida sozinho. Faz aquele vínculo com a pessoa. Se despeça da sua forma, né? Porque eu acho que a morte é um momento de honestidade. Tem que ser honesto. E quando a gente está com o nosso paciente, e o paciente, quando a gente está com o nosso parente, quando a gente está, seja com quem for que está na iminência da morte, o que a gente mais quer e mais ouve dos pacientes é aquele olhar profundo que te busca a verdade no que tu estás falando. Então, assim, tu ser honesto, tu falar honestamente, tu falar claramente, expressar o teu sentimento. Isso é de muita importância. Os pacientes que estão em UTI em estado grave, pacientes que estão, às vezes, em coma induzida ou coma, eu sempre digo para os familiares, e a gente como doula da morte, a gente não olha só para o paciente que está morrendo, a gente tenta cuidar do entorno desse paciente. E eu sempre digo para os familiares e digo para as pessoas, vai lá e fala. Ah, mas ele não... Vai lá e fala. Fala no ouvido. Abre o teu coração. Se ele acordar na hora e tu ficar com vergonha, para. Mas vai lá e fala. E vou te dizer que nesse tempo todo que eu estou doulando aí por faz uns 2 anos, no mínimo, todo mundo diz que é um momento em que há a libertação do sentimento, a libertação do sentimento e a libertação do sentimento também do paciente, que eles sentem, e as pessoas sempre referem, fiquem olhando os sinais vitais ali, frequência cardíaca, respiratória, sempre altera. Então, assim, as pessoas, enquanto estão vivas, estão presentes. Aproveitem os momentos, independente disso. Eu tive a sorte, meu pai morreu faz 2 meses e meio, e eu tive a sorte de ter uma conversa muito honesta com ele. A gente tinha questões de família e tal, resolvendo, e eu sentei com ele. Minha última conversa com ele foi uma conversa muito honesta, nesse sentido, pai, olha, isso e isso, eu concordo, não concordo, acho que a gente poderia ter acertado aqui, acho que a gente poderia ter feito diferente ali. E no momento que ele morreu, eu digo, hoje eu tenho a minha história, né? Foi tão tranquilo, para mim foi tão tranquilo, porque ele me disse, tu tá certa nisso, eu faria diferente nisso, tu tá errada nisso, eu fiz isso porque eu sou pai e penso assim. Essa possibilidade de conversas, e são difíceis, porque as famílias, família não existe família que não tem disfunção, né? Família disfuncional, tem aos montes. E isso é libertador nesses momentos também, para não ficar aqueles momentos assim, porque o que mais acontece depois das pessoas morrerem são os arrependimentos. Que isso dificulta o luto. Então, assim, essa maneira de lidar com a morte e esse aproveitamento da vida para esses momentos faz com que a gente pense na saúde da gente frente à morte também. Maravilhoso, eu fiquei emocionada aqui um momento. Estou voltando aqui. Aterriza. Realmente, esse momento da pandemia, eu também estou vendo todos os aspectos positivos que essa pandemia está trazendo. Vi também essa oportunidade mesmo de falar sobre a morte, tanto que a primeira live que eu fiz para inaugurar aqui o canal foi sobre a morte, mas foi nessa coisa do pós-morte, os ritos de passagem, tudo, né? Essa abordagem mais espiritual mesmo. E
E justamente, né, essa coisa do ritualizar. Eu também tenho entrado cada vez mais em contato com conteúdos, né, que falam disso, né, de quanto os povos ancestrais ritualizavam o amanhecer, o café da manhã, a colheita, o plantio, a mudança de estação, tudo tinha o seu rito de passagem, né, para a adolescência, o casamento, o nascimento do filho, e inclusive a morte. E a gente perdeu tudo isso, se desconectou, né, dessa raiz. E o quanto está fazendo falta para a gente emocionalmente, está criando várias lacunas e a gente Com está cada vez certeza. com menos habilidade para lidar com muitas emoções. Né? Não, E o luto é uma delas, né? A morte e a e o morte, luto, né? a morte, eu vejo a morte e ou ouço dos pacientes, ouço dos familiares, a morte é sagrada. A morte é sagrada. É um momento em que realmente, se tu puder estar com pessoas que te amam e que tu ame, é o momento. Quantas vezes a gente vai em velório? Pensa em vocês, quantas vezes vocês foram em velório, tinham pessoas contando piada, fazendo 500 mil coisas, e aquela pessoa que estava morrendo tem sempre um ou dois que sentem muito. Né? E é um momento sagrado, é um momento de conexão com a morte. A morte é uma energia muito séria, séria de sagrada, de bonita. É uma passagem, independente da crença que tu tenhas. Então, assim, que fique 2, 3 pessoas, que fique só quem te ama, só quem tu ame. E hoje a gente tem, né, vários registros de documentos de escolhas de final de vida. Inclusive escolhas de como que quer que seja o seu ritual de despedida, como que quer que seja as escolhas de tratamentos também, em caso de pacientes que tenham doenças degenerativas, neurodegenerativas, porque o que a gente fala e o que a gente vê? Aquele paciente, aquela pessoa que consegue ter autonomia por maior tempo de vida, por maior consciência, maior tempo mesmo, estar lúcido e participando, a morte tende a ser mais tranquila. Esse fim tende a ser muito mais sereno, muito mais calmo, tanto para quem está morrendo, quanto para quem está no entorno. Né? E isso a gente já está vendo também nas ELPIs, né? Podemos ver nas instituições de longa permanência para idosos, sejam os lares, as geriatrias, né? Que a ELPI engloba todas essas instituições. As pessoas também já preocupadas com essas conversas com os familiares dos pacientes. Então, assim, a importância de falar sobre a morte também é informar os próprios parentes, os próprios familiares, como você gostaria de ser tratado, como você gostaria que fosse conduzida a sua vida até o final. Isso é muito importante. E é muito importante também nós, mais jovens, sermos educadamente serenos para poder lidar com isso também. Porque a gente está vivendo hoje os primeiros nonagenários centenários que as gerações de filhos têm que cuidar. Essa virada demográfica, se tu perguntares para as pessoas de 60 anos, 70 anos que estão cuidando dos seus pais de 90, 100 anos, as pessoas não foram preparadas para cuidar dos pais. E essa conversa ela é muito difícil, porque é uma outra geração, com uma outra crença, com uma outra história social, foi criado com uma outra história social. E nós somos uma geração, eu tô com quase 50, tá? Então, assim, ó, nós somos uma geração em que nós vamos ter que pensar isso sim. Nós estamos vendo os resquícios do que é. Então, assim, mesmo que seu pai, sua avó, sua mãe tenha demência, essa conversa seja feita prévia. Para você também ter mais conforto nas escolhas para essa pessoa. Tanto a pessoa vai ter uma escolha mais adequada, de acordo com suas preferências, para ser cuidada, quanto quem está com o cuidado poder fazer as escolhas tranquilamente, manter a saúde bilateral do cuidador e do paciente. Isso é fundamental. Isso é muito fundamental. E isso é uma lacuna que nós vemos hoje na sociedade. Os filhos estão perdidos, não sabendo como tratar bem, e os idosos à mercê, não sabendo como comunicar essas questões. E isso é uma educação social que me preocupa muito.
Eu sempre digo assim para os alunos e sempre tento colocar essas temáticas dentro das aulas, porque nós temos que já arrancar, nossa geração já tem que arrancar sabendo, já tem que arrancar pelo menos familiarizada com esse tema. Para não chegar lá na equipe de saúde e a própria equipe de saúde não saber o que fazer. Então, que a gente consiga orientar o paciente, familiar, consiga orientar todas as pessoas, né? Eu ia abordar mesmo essa questão, né? Que pacientes terminais, né? Os últimos pedidos, né? Até onde o paciente deseja que ocorra uma intervenção, porque muita coisa pode ser invasiva, mais sofrimento, às vezes ele não quer ficar no hospital, quer ficar, né, na família, abrir esse diálogo, que nem sempre é fácil, né? É uma situação muito desafiadora, né? Como que são essas orientações aí dentro da dolagem da morte? A gente tem que conhecer, assim, ó, hoje em dia tem tem diferentes processos de morte, né? A gente tem os processos de morte hoje em dia mais comum e está mudando um pouco, que é a distanásia, que é aquele prolongamento de vida através de uso de aparelhos, de reanimação, e que não garante que essa pessoa tenha uma qualidade de vida nesse processo de final de vida, nesse processo de patologia. A distanásia, ela garante o prolongamento da vida, mas nem sempre a qualidade. Então, assim, é o paciente que usa a sonda nasogástrica, que usa a sonda urogenital, que usa respirador. E quantos casos a gente conhece de pessoas que passam 2, 3 meses, 1 ano dentro de uma UTI, né, sendo medicados, usos repetitivos de antibiótico. Então, assim, essa busca artificial pela vida, né, de uma forma artificial. Nós temos também o que a gente chama, a eutanásia no Brasil não é permitida, né, a eutanásia em alguns países da Europa são reconhecidos como legal, no Brasil é ilegal. E a gente sempre busca por um modelo de um processo de morte que é o mais natural possível, que é a ortotanásia, que é a morte no tempo certo, que é a morte respeitando a biologia, independente de patologia ou não, né? E com o mínimo de sofrimento. Então, garantir não sofrimento, não desconforto e dentro de um processo natural de morte. E também se fala da calutanásia, que é a morte bonita, se for ler no pé da letra. O que é a morte bonita descrita pela calutanásia? É com a participação ativa do paciente, com as escolhas desse paciente, respeitando essas escolhas também. Então, assim, esse é o ideal de processo de morte em que a gente poderia optar. Com essas questões, existe um documento, tá, que no Brasil ainda não tem força de lei, que é o testamento vital. É um documento em que tu pode manifestar todas as tuas vontades de como tu queres ser tratado no momento de final de vida. Então, assim, ó, existem alguns modelos americanos. Eu gosto muito do Five Wishes, que ele fala, assim, tanto o tratamento para final de vida, dessas questões de escolha, tanto medicamentosa, dessas escolhas de prolongamento de vida artificial ou não, até aqueles cuidados que muitas vezes são negligenciados para pacientes em fase terminal, que é o toque, o passar um creme após o banho, o não deixar de pijama o dia inteiro, o ter um santinho na cabeceira ou não, ter um animal de estimação ou não. Isso tudo são escolhas que qualificam o processo de morte, que qualificam o final de vida do paciente. E aí, tu pode fazer essa manifestação de vontade e, a partir do momento em que tu registre em cartório, tendo testemunhas, ela pode ser levada em consideração no prontuário médico no momento que tu está no final da vida. Mas como não é força de lei, tu tem que informar para tua família. Então, daí a gente volta para a educação de novo, né? Para diálogo, para educação de novo. Deste documento, informar dos teus desejos. E tudo bem se todo mundo concordar e se a equipe também estiver ciente e concordar. Caso uma pessoa da equipe não concorde, ou caso um familiar não concorde, deve ser suspenso esse documento, que ainda não tem força de lei, né? Então, assim, mas eu acredito que o fato da possibilidade de fazer o documento e de conhecermos esses documentos facilitam também os diálogos entre as famílias.
entre os cuidadores, né? Isso é muito importante. E agora, falando em cuidadores, a gente estava falando de cuidadores familiares, né? Mas tem os cuidadores não familiares, que são os cuidadores que são contratados, pessoas que optam por ser a profissão de cuidador, e que eu vejo sempre assim que, como são esquecidos nesses momentos de morte de paciente. Às vezes esses cuidadores, eles passam 1 ano, 2 anos, 5 anos nos cuidados, acompanhando todo aquele processo de degeneração, aquele processo de patologia, de fim de vida, e os pacientes falam muito para essas pessoas. É muito rico esse contato, e é muito rico a rica relação do paciente com esse cuidador. E quando, muitas vezes, eu já presenciei isso, eu já presenciei cuidador chorando por não ser escutado, porque a cuidadora dizia, mas a dona fulana disse que não queria que fizesse isso com ela, e ela sofria, e os familiares não escutavam. Isso é outra cultura que a gente também tem que inserir, e eu levanto essa bandeira para os cuidadores estarem dentro da equipe de saúde, eles serem escutados como equipes de saúde. Porque eu passo 1 hora, eu como fisioterapeuta, eu passo 1 hora com cada paciente que eu atendo. O cuidador passa 6, passa 8. Às vezes eu faço plantão de 12 horas. Tu achas que em 12 horas tu não fala de manifestações ou tu não expressa questões que para ti são importantes? Óbvio que sim. Então, levar em consideração essas opiniões são muito importantes. Eu acho que muda bastante também essas conformações e facilita, inclusive, para os familiares. Vai ter uma representatividade bonita, né, nessas questões de escolha de paciente de final de vida. Sobre o luto em si, né? Depois que esse paciente faleceu, dentro da dolagem da morte, existe um acompanhamento com os familiares aí nesse pós-morte? O luto, eu considero o luto como uma área específica de tratamento, e que o luto ele tem bastante técnicas de tratamento. Eu acho que é uma área que a psicologia faz com excelência, e o luto ele tem que ser olhado com uma maneira muito delicada e muito respeitosa. Aquelas questões de dizer assim, não chora tanto, ou não pensa nisso, não, mas tudo bem, já foi, agora tu vai outra pessoa, te distrai. O luto ele é muito pessoal. O luto, ele depende bastante das suas crenças, depende dos sentimentos, depende da situação em que você perdeu alguém, em que momento de vida você está quando você perdeu alguém. E esse luto, ele tem que ser tratado, ele tem que ser olhado com carinho, e eu não vejo outro profissional melhor do que psicólogo para fazer isso, viu? A gente pode dar o suporte, quem não sabe o que fazer, pelo menos escute. Escutar alguém que está em luto, isso é muito importante. É o melhor colo que a gente pode dar é com os ouvidos para quem tem processo de luto. Esse é o melhor colo. Se não souber o que falar, não fala. Agora abraça até tá restrito, né? Mas assim, abraça, dá carinho, pega na mão, olha para essa pessoa. Se não souber o que falar, se souber o que falar melhor, se tiver intimidade para isso. Porque tanto quanto a morte, o luto é um momento de pura intimidade. Pura intimidade. Então a pessoa está exposta, as pessoas expõem todas as suas fragilidades e vulnerabilidades naquele momento. E essas questões são muito, muito importantes. Hoje eu cheguei na casa de uma senhora que perdeu o filho morreu na frente dela. Teve um infarto fulminante na frente dela após o almoço de domingo. É mais traumático que isso para uma pessoa de 84 anos, é muito forte. E isso faz 20 dias, e eu continuo lá tratando. Ela disse, vem, porque eu preciso sentir pessoas na minha volta. E ela sabe que eu sou doula da morte, e ela disse, eu quero que tu venhas, tu continua vindo, nem que seja para sentar do meu lado. Eu digo, eu vou vir. E hoje eu cheguei, ela estava num pranto muito dolorido, assim. Ela estava num choro muito forte. Daí eu olhei, sentei, tinha uma filha dizendo, não chora, mãe, não chora. Ela me olhou, eu disse pra ela, tá num dia difícil, né? Dela assim, daqueles. Eu digo, não tem problema. Dela assim, é ruim, né? Eu digo, me surpreenderia se não fosse. Dela riu. Eu disse, me surpreenderia se não fosse ruim. E a gente já tem uma intimidade de 5 anos para isso. Daí ela assim, eu digo, qual é o problema de chorar? Dela, nenhum. Daí a filha entendeu.
Então, assim, as pessoas querem ajudar. As pessoas não fazem por mal. A maioria não faz por mal. Então, assim, entender isso, porque quando a gente vê que chorar não tem problema, que sofrer não tem problema, quando morre alguém é ruim sim, é muito ruim. Mas cada um tem o seu processo. E a partir daquilo ali, ela começou a expressar os sentimentos e a dor foi abrandando um pouquinho dela. Assim, vai ser assim, né? Eu digo, por um bom tempo vai. Mas as coisas vão acomodando. Daí ela, assim, é verdade. Então tá, então tá. E cada um tem o seu processo. E só o fato de sentar, e se eu chegasse, imagina se eu chegasse, não, vamos fazer fisioterapia, vamos lá, vamos fazer. Senta, espera. Cada um tem seu tempo, né? Cada um tem seu tempo. É o acolher qualquer sentimento, né? Que estamos também numa cultura de querer valorizar só os aspectos positivos, né? E também é momento de acolher os momentos não bons, né? Que é com eles que a gente aprende, que a gente cresce, enfim. E calibra para viver nesse meio do caminho, né? Porque senão é uma... Ah, eu vou ser só feliz. Nossa, a pessoa é eufórica, né? Existe felicidade plena? Né? Não, mas Existe, existe. né? Não, mas isso que eu tô falando, essa busca É. de querer polarizar e só para um lado, né? E aceitar as duas coisas, porque aí a gente integra e até E, a aceitação vem de forma mais natural, né? e numa outra casa que faleceu o vô, uma tia dizia assim, mas tu vê, ela já foi pra festa. Era a neta de 20 e poucos anos. Mas no outro dia ela estava chorando. Eu digo, mas isso não impede dela sentir dor. É a maneira como ela encara a dor. É a maneira como ela tem o mecanismo de suportar essa dor. Então, assim, esse julgamento do outro, julgamento da dor do outro, eu acho que a gente está num momento social em que a gente tem que evoluir, a gente tem que dar um passo para cima, de entender como cada um tem o seu processo de dor, como cada um tem o seu processo de encarar a dor, cada um como tem o seu processo de encarar a morte. E quando a gente começa a manifestar isso verbalmente, a gente educa o outro quando eu falo da minha forma, quando tu fala da tua forma, e a gente consegue conviver com essas diferenças ou igualdades. Isso é importante. E eu gosto muito de quebrar paradigmas, assim, porque eu acho que tudo que encaixota, tudo que é regra rígida, não permite evolução. Eu acho que a gente tem que ter essa abertura para permitir a evolução, permitir o novo entrar, né? E a questão da morte, da finitude, tá esse ano dá esse salto quântico bonito, assim. Sim. Alguém perguntou aqui, e aí eu deixei passar. A questão de como falar, né, da morte com as crianças. Essa educação começa já na infância, ou é melhor chegar na adolescência, enfim. Muitos estudos mostram, e assim, a grande estudiosa das questões da morte e do morrer foi Elizabeth Kubler-Ross, né? E é a grande referência mundial. Ela era psiquiatra justamente de crianças com câncer. E ela escreve nos livros dela, A Roda da Vida, né, A Morte e o Morrer. Ela descreve, e tem um livro também que é só de crianças, contando, né, dessas manifestações das crianças. As crianças têm uma visão da morte muito bonita, muito pura e muito honesta. As crianças descrevem a morte como elas percebem a morte, não com conceitos formados. Eu acredito que sim, e a gente vê nos estudos também, e nas literaturas que existem sobre essas questões, de falar da morte para as crianças, porque as crianças vão ver a morte acontecer, vai estar presente na vida dela, vai fazer parte da própria vida dessa criança, o processo de morte, essa pessoa é o momento que se tem para isso, e eu particularmente acredito que não romantizar com a estrelinha, né? A questão, virou estrelinha, virou não sei, é bonito, né? É um dos meios que se acham de falar com as crianças, mas se puder também colocar essa criança, na minha opinião, em relação ao que a morte faz parte da vida, quando as pessoas morrem,
realmente a gente não tem mais o contato com ela, mas a gente pode ter outras formas de contato com essa pessoa. O sentimento liga as pessoas. Esse olhar mais amplo de morte facilita que essa criança seja mais aquilo que a gente falou no início, da integralidade do ser, né? O ser social, o ser espiritual, o ser biológico. Acredito que a gente possa fazer muito mais pelas crianças do que romantizar e negar a morte. Tá. Pessoal, vocês que estão acompanhando, se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui a pergunta, que temos aqui um pouquinho mais de 10 minutos, daí a gente consegue ainda responder. Tem uma... desculpa, te cortei. Não, é que eu queria falar do método Latanas, né? Já vou falar. Toque, tá? Mas... eu amo, agora caiu no meu chão, né? Mas eu queria falar que tem a Bronnie Ware, né? Que é uma enfermeira que escreveu aquele livro Antes de Partir. E os 5 principais arrependimentos das pessoas que elas têm antes de morrer. Porque quando a gente toma consciência disso, a gente vê, tem que pensar na morte. Então, assim, ela descreve como ter vivido a vida que eu desejava, não aquelas que os outros esperavam de mim. Ter estado mais perto dos meus amigos. Não ter trabalhado tanto. Ter tido mais coragem de expressar meus sentimentos. Isso a gente vê com o Bauman nos fala dessas liquidezes, né? Que é esse sentimento líquido, a sociedade líquida. As pessoas são superficiais, as pessoas não expressam o sentimento integral, né? Que tem. Então, isso é um dos maiores arrependimentos das pessoas também. E o último, que eu acho um dos mais bonitos, é ter me feito mais feliz. O que me faz feliz? Se eu tiver uma vida feliz, consequentemente, eu vou aceitar sair dela também muito mais tranquila, né? Então, essas questões eu acho que a gente sempre tem que filosofar em cima. Eu sempre brinco, eu também tô aqui na frente da minha mesa sempre, porque a gente esquece da gente no momento da vida. Aí, com essas histórias todas de trabalhar com pacientes terminais, eu comecei a perceber que quando os pacientes estavam indo para a terminalidade, a primeira coisa que suspende, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, trata o paciente com medicamento de eutanásia, põe para um quarto do fundo, e aquilo me incomodou muito sempre, muito. Eu digo, poxa, tu passa 5 anos tratando uma pessoa, tu passa meses, às vezes, reabilitando uma pessoa, e no momento de morte, a gente não pode estar junto por quê? Eu preciso ter técnica para isso? E eu, como fisioterapeuta, eu gosto muito do tocar. Eu tenho a formação da terapia ayurvédica também, eu tenho a formação da Shantala, fui fazer a formação de aromaterapia. Eu gosto das práticas integrativas e complementares dentro da ciência da fisioterapia, acho que agrega muito. E eu comecei a olhar os pacientes com aquela rigidez de terminalidade e realmente um alongamento, uma mobilidade eram muito mais difíceis, e eu comecei intuitivamente a fazer algumas manobras de Shantala, juntei com aromas da Ayurveda, alguns óleos da Ayurveda, baseado nos princípios biofísicos daquela pessoa, que tem princípios da Ayurveda, e eu comecei a ver respostas fantásticas. Tá? Aquilo tudo que o alongamento não fazia, o toque fazia, que era o relaxamento, a expressão facial, os sorrisos que as pessoas não davam. Então, assim, a Latanas foi um método que eu criei para a gente poder tratar e oferecer conforto para essas pessoas até o último dia de vida dela. E quem é que pode aplicar a Latanas? Todo mundo. Então, assim, eu quero muito que muitos cuidadores façam esse método. Eu quero muito que todas as pessoas que se proponham a tocar nas pessoas que estão em processo de finitude, de morte, façam essa técnica, conheçam. Porque como é que tu vais se sentir pertencida da vida até o último momento, tu te sentir amada até o último momento, se tu não tem uma comunicação verbal, tu não consegue te expressar, mas a partir do momento que tu és tocado, tu te sente pertencido, tu te sente amado. A energia que a gente passa com a mão é indescritível. Não existe nada substituível. E quando a gente associa ao toque da mão, o morninho da mão, com um óleo vegetal morninho, com aquele aroma que vai te trazer conforto, com aquele aroma que alivia a tua dor,
com aquele aroma que talvez te leve para a infância. Quem é que não gostaria de ser tratado assim? Você não gostaria que estivesse morrendo que alguém te fizesse isso? Então, por que os pacientes são separados numa UTI para ser dobra estica, ser aspirado, ser com medidas invasivas, podendo também ter o conforto? Então, assim, foi um método criado para oferecer o conforto, oferecer o bem-estar e oferecer a possibilidade de contato de relação do paciente que está morrendo com as pessoas que estão cuidando. É isso aí, Vlatanas. Dei uma pausa para um respiro, né? Porque eu gostei muito, né, dessa fala que você trouxe um pouquinho antes, né? Dos 5 arrependimentos, né, que as pessoas têm. Me lembrou a música do Titãs, que chama Epitáfio, né? Que fala justamente disso. E justamente respondendo, né, aquela pergunta que eu trouxe no início, né? Precisamos receber uma sentença de morte para querer correr atrás de realizar sonhos, né? E o autoconhecimento fala disso o tempo todo, né? Vamos viver a vida íntegros com o nosso coração, com a nossa verdade, olhar para os nossos sentimentos, trabalhar nossas emoções, cuidar da gente, do entorno, né? Das pessoas que a gente ama, trabalhar, né, o desapego, o perdão. Hoje tem essa energia dentro do tempo natural, do sincronário das 13 luas. Hoje é um dia chamado Enlaçador de Mundos, que fala justamente da morte, do desapego e do perdão. E não a morte como um fim, mas a morte como um encerramento de um ciclo. E entender que isso é um encerramento de um ciclo do nascer, né? Tudo nasce e morre, mas não um fim. A vida perpetua, né? E como podemos deixar a nossa vida cada vez mais feliz, harmoniosa, de acordo com com a nossa verdade interior, né? A gente não precisa viver uma vida corrida, sofrida, ou fingindo que eu não estou sentindo, que eu não estou entendendo, que eu não estou vendo, né? E aquilo que eu falei, né? Do ritualizar. E eu vejo a Latanas como um rito, né? É um rito de relação, né? De toque, de respeito, de cuidado, de carinho, né? E quem não gosta? O bebê também sente isso. Sim, Eu já vi muito também de bebês que, às vezes, em orfanatos e que, quando são tocados, né? Também tem o seu desenvolvimento motor ali aflorado, né? Quando o Le Boyer descobriu a Shantala lá na Índia, ele descobriu a Shantala caminhando pelas ruas de Calcutá e viu aquele movimento daquela mãe com aquele filho. E ele descreve no livro dele que o que encantou ele para aquela técnica não foi a técnica por si só, mas toda a aura que estava envolvida de uma conexão que ele nunca viu na vida entre a mãe e o bebê, através do toque e do olhar. E com esse princípio que a Latanas foi criada, assim, nesse sentido, porque se tu é recebido para a vida com um toque, com um olhar de amor, por que tu não pode sair da vida sendo tocado e olhado com amor também? É isso que eu me pergunto. Por que os pacientes, quando estão morrendo, quando estão em final de vida, eles têm que ir para o quartinho do fundo, ou têm que ir para o leito do canto da sala da UTI? Por que tem que estar fechada aquela cortina? O paciente, enquanto está vivo, ele tem energia latente. E essa energia ela pode ser de troca até o último momento. O suspiro, o último suspiro do paciente, para quem fica, é o amor. Eu vi o último suspiro dele. Eu estava junto quando ele deu o último suspiro. E isso é conexão. Então, assim, a gente olhar para as pessoas que estão morrendo e respeitar aquele momento como sagrado. E olhar com essa qualidade que ele tem. E não é romantismo, isso é realismo. Né? Todo mundo é romântico falar de morte. Não, não é que é romantismo, isso é um realismo. Hoje em dia a gente pode ter essa opção. E por que não dar? E a gente vai ter muito mais com esse aumento da longevidade, com essa expectativa de vida. Hoje a gente vai acompanhar muito mais esses processos de finitude. A gente tende, porque a tecnologia nos permite isso. As pessoas estão vivendo mais, as pessoas estão tendo mais poder de escolha.
E nós, cuidadores, e como eu disse, nós, cuidadores de 50 anos para baixo, nós temos que estar preparados para oferecer isso para os pacientes. Porque nós, quer queiramos ou não, nós vamos cuidar das pessoas. Não vai ter número de cuidadores suficiente para o número de pessoas que vão ser velhas. Então, assim, pensar nisso, nos prepararmos para isso, evitar sofrimento. Isso que é importante, né? Eu gosto muito de uma poetisa, é a Ana Giacomo, né? E ela diz assim que uma vida bem-sucedida é aquela cuja existência, direta ou indiretamente, tocou a existência de outros seres com amor. E a Latanas veio para isso, assim, direta ou indiretamente. Tu quer receber uma massagem, mas tu vai receber amor junto com ela. Tu quer receber amor, eu te dou uma massagem junto. Então, é esse pacote que é o objetivo da Latanas, assim. E possibilitar, assim, às vezes eu não consigo conversar com o meu ente querido, mas eu posso tocar nele. E permitir que as pessoas tenham essa opção. Isso é que é importante, né? A gente mudar esse paradigma mesmo. Sim, e o mais ainda que o toque, eu acho que também uma coisa que você falou assim, que me tocou muito, que é a questão do olhar, né? O quanto a gente desvia o olhar nas relações, né? E o olhar no olho, né? É uma presença, tipo, olha, eu tô te valorizando, né? Eu tô vendo eu em você, né? É muito importante essa. Eu digo assim que a vida sempre nos mostrou isso, assim, quando nós estamos apaixonados, a gente fica olhando no olho, né? Quando a gente ama, a gente olha no olho. Quando uma mãe amamenta um filho, não tem fala, é olho no olho. Quando tu tem o teu melhor amigo, tem uma cumplicidade numa situação, tu não fala, tu só olha com o olho. A gente fala mais com os olhos. A gente que tenta, tem outros conceitos sociais, mas assim, e esse momento final, também tu não precisa falar. Olha com o olho. Diz, estou aqui com o olhar. Estou aqui presente. Estou presente contigo. Estamos juntos, né? E isso vai mudar, isso vai chegar. Eu não vejo outra possibilidade nesse momento. E essa mudança da Covid foi muito... É o lado bom do lado ruim, né? Ela foi muito boa para isso. Foi muito boa para isso, né? A Aline Vieira falando que a mãe cuidou do pai até o último dia, 50 anos juntos. Aline, que coisa mais maravilhosa que deve ter sido para ela esse encerramento de ciclo. A Aline é minha colega física, coisa mais querida, né? O pai faleceu semana passada. E a dor, né, Aline? A dor que fica, mas aquela sensação de que tudo foi feito como deveria ter sido feito. E isso que é o confortador desse momento e dessas histórias, né? E a gente sabe que está tudo certo. A gente sabe. E quando a gente também entrega isso para a vida, nesses momentos de finitude, eu gostaria de ter feito mais, eu gostaria de ter feito diferente, não existe isso. Está tudo certo, está tudo bem. A gente se sentir justamente com a missão cumprida, com a tarefa realizada. A Elizabeth Kubler-Ross também fala que os pacientes, normalmente os pacientes que têm dificuldade com a morte, falam das tarefas inacabadas, né? Tem dificuldade de morrer enquanto não perdoa alguém, enquanto não conversa com alguém. E eu acho isso importante, assim, tu possibilitar conversa. Eu tive a conversa com meu pai 3 meses antes dele morrer. Eu digo, eu não sabia quando é que ele ia morrer, mas eu sabia que ele estava perto da morte. Então, vou fazer agora, entendeu? E isso é muito importante. Conversar, esclarecer, deixar claro. É bom para quem vai e é bom para quem fica. E fica honesto, fica tranquilo, né? A importância do viver o momento presente, né? Que a gente sempre vai deixando as coisas para amanhã. Amanhã eu converso, depois eu falo, depois eu vou lá, né? E quem disse que tem amanhã, né? Eu falei também no início, assim, a única certeza é o agora. Então, não deixa de dizer eu te amo, não deixa de pedir desculpa, o perdão, e para ter uma vida plena, para ter uma morte tranquila, né? É estar kit com a vida, né? Eu tenho que estar kit com a minha vida. Então, assim, e eu ser também caridoso a ponto de não ocupar ninguém se a minha vida também não estar kit, né? Também se não deu certo, a gente saber que tudo bem. A gente pode fazer diferente daqui para frente quem fica.
Então, assim, essa libertação do ser, esse ser com autoconhecimento, com autopiedade, com auto... Em auto... 20 segundos. Então, eu queria dar um beijão para vocês, curtam a página da Latanas. Muito obrigada, Simone, por nós estarmos aqui. Depois nós vamos assistir todo mundo de novo. E que tenham mais vários outros assuntos. A gente pode fazer depois, quando voltar a pandemia, Latanas, aí ao vivo. Gratidão. Obrigada.